começar aqui a gravar, que eu tô esquecido. Então tá gravando. 3 variáveis, beleza? Pressão, volume, temperatura. Lembra que transformação isotérmica, temperatura constante. Transformação isobárica, pressão é constante. Transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, o volume vai ser constante. Beleza? Então, vamos resolver essas questõezinhas aqui, porque o que a gente precisa basicamente é isso daqui. Beleza? Então, bora lá. Essa apostila ainda não está no Drive, por quê? Porque essa semana foi corrida demais e eu não consegui colocar um gabarito nela. Mas eu vou colocar, não se preocupem. E vamos começar. Bora lá. Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo ABC, indicado no diagrama PV. Sendo T a temperatura absoluta do gás no estado A, a temperatura absoluta no estado C é. Então, ó, primeiro aqui eu tenho a temperatura T, e eu quero saber essa temperatura. Vou botar a telinha aqui para a gente saber. Primeiro, galera, vamos analisar quais são as transformações que estão ocorrendo. Primeiro, transformação AB. É uma transformação do tipo isobárica. Por que isobárica? Porque a pressão se manteve constante. Ó. Em A e em B, a pressão é a mesma, 2P. Ó, em A e em B. E aí, de B para C, eu tive outro tipo de transformação. Lembrem que só uma transformação é deitadinha assim, ó. Isotérmica, ou seja, essa temperatura aqui, a temperatura de B, também é T'. Por quê? Isotérmica, lembrem disso, tá? Isotérmica, a temperatura é igual, beleza? E aí, bora lá. Primeiro, ponto A, pressão 2P, volume V, e em B eu tenho um volume 2V, beleza? E uma temperatura T'. Se a pressão é constante, qual é a fórmula que eu vou usar? VT é igual a Vó. Lembram lá dessa daqui, né? VT Votó. Então vamos lá. Primeiro, quem é o meu volume? Eu estou com volume V. O volume final é 2V, tá? Vou botar aqui 2V. Quem é o meu volume inicial? V. E aí a gente vai fazer o quê? Ó? Colocar os denominadores. Quem é a minha temperatura final? T'. Não, tá aberto? Tá aberto. Susto que eu tomei pensando que não estava aberto. E a temperatura inicial foi T. Ele disse aqui pra gente, ó. T. Então vamos descobrir qual é a relação entre T e T', porque a gente vai saber qual vai ser o valor da temperatura no ponto C, que é o que ele quer. Posso cortar o V com o V, e eu vou descobrir o quê? Que T' é igual a 2T. Beleza? Então, a resposta é a letra B de bola. Bem basiquinha, certo? Ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre que você pegar uma questão de gráfico, identifique qual tipo de transformação está ocorrendo. Beleza? Sempre identifique, porque a transformação vai dizer qual fórmula você vai usar. Certo? Então, ó, de A para B, pressão constante isobárica. De B para C, temperatura constante, porque é isoterma. Lembrem que nas isotermas a temperatura é sempre igual. Então, se eu botar um ponto aqui, ó, esse ponto também vai ter uma temperatura T', certo? Isotérmica. Isoterma é isso, certo? E é basicamente isso. Vejam também que se eu tivesse uma transformação para cá, ó, saindo desse ponto X, indo em direção ao ponto A, seria uma transformação de que tipo? Isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque o volume não mudou. De V, de X para A, o volume permaneceu V. Por que mudou? A pressão. Então, seria uma transformação isovolumétrica. Então, muita atenção a isso, certo? Muita atenção ao tipo de transformação que está acontecendo, certo? Sempre analisem os gráficos para saber qual tipo de transformação que a questão está falando para você. Deixa eu olhar aqui o chat que alguém mandou alguma coisa. Vai. Pronto. Deu para entender, gente, a primeira questão? Pronto. Ele se manifestou. Se manifestem qualquer coisa, viu? Sei que vocês estão cansados essa hora da noite, mas fala. Um pouco na leitura do gráfico.
Bora lá. Uma massa gasosa ideal realiza uma expansão. Quando eu falo de expansão, eu falo de quê? De aumentar volume. Quando a gente está nessa parte agora de primeira lei da termodinâmica, que provavelmente vai ser o assunto da próxima aula, a gente vai falar muito dessa palavra aqui, ó, expansão e o contrário dela, compressão. Se eu estou falando de expansão, galera, eu estou falando de quê? De aumentar o meu volume, beleza? E se é uma expansão isotérmica, quer dizer que a minha temperatura não vai mudar. Ou seja, eu vou relacionar quem? Volume final, pressão final, com volume inicial e a pressão inicial, beleza? A temperatura não vai influenciar. Então vamos ver aqui o que ele diz. Letra A. Pressão e volume aumentam. A gente sabe o quê? Que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume, eu diminuo a minha pressão. Então a primeira já está falsa. Deixa eu botar aqui o bichinho. Beleza? A primeira, falsa. Letra B. O volume e a energia interna diminuem. E aí vocês perguntam, Ailton, que troço vai ser energia interna? Gente, vejam, energia interna. Lembrem na primeira aula que a gente falou sobre a energia interna de um gás. Foi um comentário rápido? Foi. Mas é mais uma coisa teórica. A energia interna de um gás ela vai estar sempre ligada a quem? A temperatura desse gás. Certo? Só lembrem disso. A energia interna está ligada à temperatura. Então vejam, ó, se é um processo isotérmico, se é isotérmico, a temperatura não mudou. Então a energia interna não vai mudar também. Então está errado também. Letra C, pressão aumenta e energia interna diminui. Está errado também, porque está falando da energia interna. Letra D, o volume aumenta e a energia interna permanece constante. Foi o que a gente acabou de falar. Se é uma expansão isotérmica, a expansão vai fazer com que aumente o volume. Se aumenta o volume, diminua a pressão. E se é isotérmica, quer dizer que a minha energia interna também vai permanecer constante. Por quê? Porque a minha temperatura é constante. Então, nesse caso, a resposta é a letra D de dado. Beleza? Letra D. Certo? Quem tiver alguma dúvida nisso, dá uma olhadinha na apostila, logo inicial mesmo da parte de gases, que a gente fala de energia interna. Beleza? E isso é muito importante para isso aqui. E para os próximos assuntos também que a gente vai ver, tá? Então, quem tiver dúvida, aproveita para começar a tirar dúvida agora, para quando começar não ficar tão perdido, porque a primeira lei da termodinâmica é meio chatinho, para se entender. Ô, Ailton. Oi. Ailton. Quando fala pressão, é pressão que ele está sofrendo, não pressão que ele exerce, né? Porque minha cabeça confunde. Toda vez que fala pressão, é a pressão que tá sendo exercida nele, ou é a pressão que ele está exercendo? É a pressão que está sendo exercida nele, né? É a mesma coisa. A pressão que exercem sobre um gás é a pressão que o gás exerce nessa reação. A força que você exerce no gás, ele vai exercer também, porque senão ele vai ficar em movimento. É quando é tipo você empurrar um armário. Assim que você supera a força de atrito dele, ele vai continuar se movendo. Mas se você manter a energia dele igual, Mas, a força que você empurra o armário e a força que você empurra de volta, não vai sair do lugar. Mas não quer dizer que você não está exercendo uma pressão nele, uma força nele. A mesma coisa é o gás. Ao mesmo tempo que ele... a pressão e volume são inversamente proporcionais, então, né? Isso. Pressão e volume são inversamente. Então, tipo, a pressão que está saindo numa panela de pressão, o gás está exercendo uma pressão para tentar sair, e a atmosfera também está exercendo uma pressão para tentar deixar ele lá dentro. Entendeu? E essa pressão ela meio que se iguala, mas lembrem que basicamente que a pressão que o gás exerce é a mesma pressão que ele sofre. Beleza? Porque quando eu imagino assim, tipo, a massa gasosa ideal realiza uma expansão isotérmica, significa que ele está expandindo. Se ele está expandindo, ele está aumentando a pressão e está aumentando o volume. Porque se ele está aumentando o volume, vai ter mais pressão contra ele, né? Não. É isso que eu não entendi, entendeu? Licença. Não entendeu. Quando você aumenta o volume, a pressão ela diminui. Sempre vai ser assim, sempre vai ser coisas inversamente proporcionais. Aí o seu áudio tá um pouco baixo.
Abaixo é porque eu tô falando meio baixo, porque eu tô meio adiantado aí. Mas eu vou. Tá dando pra estar normal? Não, viu? Beleza, beleza. Pronto. Tudo Entendeu? ok. Pronto. Valeu. Vai lá. Só vou compartilhar uma experiência minha. Meu professor de Química do ano passado, costumava dizer que pressão é como se você imaginasse o telhado descendo, sabe? Contra você. Você ia ter que se agachar, né? Ia chegar um ponto que você ia ter que se agachar. Então, basicamente, quanto mais o telhado exercesse uma pressão sobre você, mais você ia se diminuir. Tendo a efeito de comparação você como volume, o telhado te comprimindo, então a pressão aumenta e você como volume diminui. É só compartilhando uma experiência que eu nunca esqueci, que ficou na minha mente durante anos. Mito, mano. Só. É bom pra lembrar também isso. As coisinhas assim que ajudam sempre são boas. Mas, isso mesmo. Beleza? Vamos continuar aqui com a terceira questão. Certo? Ó, questão de gráfico. Analisem sempre, ó. Temperatura está variando. Ele já disse na questão, mas vamos ver aqui. Temperatura varia, pressão varia. É uma transformação do tipo isovolumétrica. Ele já disse na questão, mas é sempre bom a gente analisar o gráfico. Certo? Então, ó, o que é que ele quer na questão? Quer saber qual a temperatura do gás no estado B. Qual é essa temperatura? E aí, gente, tranquilinho, a gente faz assim, pressão, temperatura, beleza? PT, 2/20, vai ser igual a 4/x. Certo ou errado? Errado, Ailton. Por quê? Ó, gente, a temperatura aqui está em graus Celsius. Toda a questão de gás você tem que transformar para Kelvin. Beleza? Toda a questão. Então, esqueça isso daqui. Isso aqui não vai servir para você. Primeiro que você não ia conseguir achar a resposta, porque nem ia ter. Você ia fazer aqui, ia dar 40, mais 273, não achava, ia ter uma resposta. Porque você ia transformar para Kelvin. Mas não é a resposta correta, beleza? Então vamos fazer ela direitinho para a gente ver como é que vai ser. Primeiro, transformar essa temperatura aqui para Kelvin. Lembrem que Celsius mais 273 vai ser igual à temperatura de Kelvin. Beleza? Não esqueça essa formulazinha, não. É importante não esquecer. Então, Celsius mais 273 é igual a Kelvin. Então, se eu pegar 20 e somar com 273, eu vou ter 293 graus. Kelvin. Beleza? 293 Kelvin. E aí, agora sim, eu posso montar. Ó. 2 tá para 293. Assim como 4 está para a temperatura B. E aí, gente, ó, daqui para cá eu não dobrei. Vezes 2. Daqui para cá eu também vou ter que dobrar. Então, esse daqui também vai ter que ser vezes 2. E 293 vezes 2 vai dar 586. Resposta é a letra D. Se você fizesse ele com essa temperatura em Celsius e depois transformasse, você ia achar a letra C. Certo? Ó a distância, ó. 313 Kelvin para 586 Kelvin. É muito, muito diferente. Certo? Muito distante. Então, sempre transforme a temperatura de Celsius para Kelvin. Sempre verifique na questão qual a temperatura que ele está dando. Ó. Beleza? Celsius. Sempre verifique. E sempre transforme. Beleza, essa aí só tem 3 tranquilo. Letra D de dado. Depois eu boto gabarito com tudo lá, tá, gente? Ó, outra aqui, teórica. Um gás ideal sofre uma transformação na qual a temperatura se eleva de 127 para 327 graus Celsius. Sabendo-se que, durante o processo, a pressão se manteve constante, podemos afirmar que o volume final do gás independe do volume inicial. Vamos começar a eliminar as alternativas. Independe do volume inicial? Não, é dependente do volume inicial, tá? A gente vai sempre depender do volume inicial para determinar o volume final. Certo? Então, é dependente. Isso aí tá errado. É de 300 litros? Vamos ter que calcular. Vou deixar aí.
é 50% maior que o volume inicial? Vamos ter que calcular. É igual ao volume inicial, pois o volume não varia durante o processo isobárico? Erradíssimo. O que é que não varia durante o processo isobárico? A pressão, certo? O volume varia, sim, durante o processo isobárico. E, letra E, é igual à metade do volume inicial, pois o volume e a pressão são proporcionais, de acordo com a lei de Boyle. Então, vamos ver aqui, gente. Primeiro, eu tenho 127 graus, 327. Caso eu transforme, e é isso que eu tenho que fazer sempre que tiver em Celsius, o que é que eu vou fazer? Somar com 273. Somando isso daqui com 273, o que é que eu vou ter? 400 Kelvin. E aqui eu tenho 600 Kelvin. Como ele disse que o processo era isobárico, gente, minha fórmula vai ser o quê? VT, volume final, temperatura final, é o volume inicial sobre a temperatura inicial. Então é só fazer o que agora, gente? Substituir. Ó, V sobre quem? 600. Por que 600? Porque é a temperatura final, tá? Em Kelvin. Lembre sempre de transformar para Kelvin. Vai ser igual a quem? Ao volume inicial sobre 400. Eita, minha Nossa Senhora. 400. Gente, é um 400, tá? Não tá bonito não, mas é 400. Corto os zeros. E o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o volume final é igual a quem? A 6. 6 sobre 4 vezes o volume inicial. Se a gente dividir 6 por 4, a gente vai ter o quê? 1,5. Ou seja, o volume final é 1,5 vezes maior que o volume inicial. E aí, ó, a gente ficou entre essas aqui. É igual a metade? Não, não é igual a metade. A gente tá vendo aqui que é 1,5 vezes maior. Se isso aqui fosse 0,5, tranquilo, seria igual a metade. Mas nesse caso não vai ser. Então, xzinho. É de 300 litros? Poderia ser, se eu tivesse um valor de volume. Como eu não tenho, eu não posso afirmar que vai ser 300. Então, errada também. E a última, letra C, é 50% maior que o volume inicial. Sim, por quê? Porque, ó, é o volume inicial vezes 0,5. 1,5. Quer dizer isso, quer dizer que é o 100% do volume inicial mais 50% do volume inicial, ou seja, é 50% maior que o volume inicial. Por isso, a letra C é a resposta correta. Então, letra C de casa. Alguma dúvida, gente? Pode falar, hein? Beleza. Quinta questão. Um gás ideal ocupa o volume V sob pressão de 1,2 atm e temperatura T em graus Celsius. Ó, tome muito cuidado com isso. Celsius, Celsius, Celsius. Sempre se atentem a isso. Dobrando-se o valor da temperatura em graus Celsius e mantendo-se constante o volume. Então, ó, dobrei a temperatura, mantive o volume constante e a pressão aumentou para 1,5 atm. Logo, o valor da temperatura em graus Celsius é. Então, vamos montar. Primeiro, eu estava na temperatura T, que estava em graus Celsius. Depois, eu dobrei o valor da temperatura em graus Celsius. Passei de T em Celsius para 2T. Beleza? Então, essas são minhas temperaturas em graus Celsius. Meu volume, que era de 1,2, passou para 1,5. Certo, ATM? E agora a gente vai poder montar. Só que lembrem de que isso está em Celsius. Se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, eu vou ter que fazer o quê? Mais 273. Sempre isso, sempre isso, sempre isso. Beleza? Para usar na fórmula tem que estar em Kelvin. Então, vamos transformar. A fórmula é o quê? PT potó. Então, pressão sobre a temperatura é igual à pressão inicial sobre a temperatura inicial. E aí o que acontece? Eu tenho
1,5 sobre minha temperatura final, 2T mais 273. Por quê? Porque eu tenho que somar e transformar ele para quem? Para Kelvin. Ou seja, aqui vai ficar 2T mais 273. 273. Tudo isso igual a 1,2 sobre T mais 273. 273. Aqui é um 2 e um 7, gente. Tá meio feio. Deixa eu ajeitar aqui, ó. 273. Beleza? Agora é só a gente resolver. Fazer o extremo de meio e resolver. Então, o que a gente vai ter? Vamos simplificar isso daqui por 0,3. Então, aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 4. Para o cálculo ficar mais tranquilo, certo? Dividir por 0,3 os dois. Aí eu vou ter 8T. Vou fazer um texto, peraí. E aí eu vou ter o quê? Multiplicando em forma de x, eu vou ter 8T mais 273 vezes 4, que vai dar 273 vezes 4, dá 1092. Tudo isso vai ser igual a quanto, gente? A 5T mais 5 vezes 273, que dá 1365. E aí eu vou fazer, passo diminuindo, 3T, o outro vai passar diminuindo também, 1365 menos 1092, que vai dar 273, e aí eu vou dividir, T, 273 dividido por 3, dá uma temperatura de 91. 91 o que, galera? 91 graus Celsius. Resposta, letra C. Aí você pode perguntar, então por que a resposta deu em Celsius e não em Kelvin? Porque, gente, ó, essa temperatura está em Celsius, beleza? O T é Celsius. Aqui ele está transformado. Isso tudo aqui tem Kelvin. Mas o T continua sendo em Celsius, beleza? Por isso a resposta é a letra C. Assim que eu já acho o valor de T, eu já estou com minha resposta em graus Celsius. Dúvidas? Como foi aquela parte ali da simplificação? Eu dividi os dois por 0,3. Eu podia dividir por 3, mas aí ia ficar 0,5 e 0,4. Aí, como eu prefiro trabalhar com o número inteiro, eu peguei e dividi por 0,3 para ficar inteirinho, sabe? 5 e 4, e não 0,5 e 0,4. Mas você podia fazer 0,5 e 0,4 tranquilo, ia dar a mesma resposta. Beleza? Ok. Mas ali você simplificou 0,3, dividir por 0,3. Foi 1,5 por Mas 0,3. embaixo não. 1,2 por... Não, aqui eu fiz assim, ó. Esses dois. Eu posso fazer a simplificação ou do numerador com denominador, ou denominador e numerador e numerador. Eu só não posso simplificar assim, ó. Com 1,5 e esse eu não posso simplificar numerador e denominador de frações diferentes. Tipo, ó, aqui eu não vou multiplicar. Se eu vou multiplicar, eu não posso dividir. Mas esses dois aqui não vão se multiplicar, ó. Por isso eu posso dividir esse e dividir esse, para conseguir simplificar. Do mesmo jeito que eu poderia simplificar esse e esse, porque eles não vão se multiplicar. Como esses dois aqui, ó, 1,5 e o t mais 273 vão se multiplicar, assim como 2t mais 273 e 1,2 vão se multiplicar, eu não posso cancelar eles entre si. Porém, esse e esse eu posso. Esse e esse eu poderia. E esse com esse eu também posso. Esse com esse eu também posso. Entendeu? Só não posso no cruzamento. Mas o resto você pode simplificar tranquilo. Beleza? Então, se multiplicado por 1,5, 1,2 já dá a mesma resposta. Pode fazer. Vai dar a mesma coisa. Beleza. Aqui vai ficar 0,3, e aí vai ficar número com vírgula. Aí como eu prefiro trabalhar sem vírgula e tal, fica mais tranquilo de resolver. Mas é da mesma coisa. Pode fazer se quiser.
Ó, sexta questão, não tem alternativa, a questão aberta, tá? Então, a gente só trouxe ela pra gente praticar mesmo. Então, bora lá. Um cilindro de eixo vertical com base de área igual a 100 cm² é vedado por um êmbolo de massa desprezível que pode deslizar livremente e contém ar a temperatura de 300 Kelvin. Colocando sobre o êmbolo uma massa de 50 kg, o ar deve ser aquecido até uma temperatura T para que o êmbolo volte à posição inicial. Qual o valor de T, supondo que o ar é um gás ideal? Dados, pressão atmosférica e gravidade. Então, a gente entende isso daqui, basicamente, certo? Tem o gás aí dentro. Coloquei um peso aqui em cima, imagina que ele está encostando, certo? Então, coloquei um peso aqui em cima. Esse peso vai exercer uma pressão nesse gás, beleza? E essa pressão, o gás vai exercer de volta no peso, certo? Entendam isso. A pressão que você exerce no gás, o gás exerce de volta. E o que acontece? Ó, aqui, lembrem que pressão é o quê? É força sobre área. Tranquilo? Pressão é força sobre área. Qual é a força que eu estou exercendo? A força peso. Como é que calcula a força peso? Massa vezes gravidade. Então, 50 vezes 10. Sobre a área que é de 100 centímetros. Ó. Vejam, centímetros. Aqui está em metro. Para estar no SI tem que estar em metro. Então, vamos transformar para metro. Como é que eu transformo ali para metro? 100 centímetros para metro, eu vou ter que dividir por 10.000. Ou seja, não era 100? Vou desenhar aqui para a gente ver como é que vai fazer. Volto 2 casas, estou em decímetro. Ando mais 2 casas, agora eu estou em metro. Ou seja, isso é a mesma coisa que 0,01 metros, ou metros quadrados, isso. E aí, a pressão vai ser o quê? A razão. 500 dividido por 0,01. Isso vai dar 5 vezes 10 a 4. Para quem se perdeu, 500 é 5 vezes 10 a 2. 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 2 sobe positivo. 10 a 2 com 10 a 2 vira 10 a 4. Por isso, 5 vezes 10 a 4. Newtons. Por que newtons? Porque força é newton. E a nossa massa está em... ou nossa área está em metros quadrados. Então, essa foi a pressão a que esse bichinho foi submetido. Beleza? Como eu quero que ele volte a temperatura, a pressão inicial, ó, ele tem que voltar à posição inicial. Por quê? Assim que eu colocar esse peso, ele vai diminuir de volume. Beleza? Ele vai vir aqui e diminuir o volume. Porque eu estou exercendo uma certa pressão. E ele falou o quê? Ele não disse que o volume não mudou. Certo? E ele quer que o volume volte à posição inicial. A única coisa que vai mudar vai ser a temperatura e a pressão. Então, vamos fazer aqui. Qual é a formulazinha? PVT. Ó, voltou. Então, bora lá. Pressão final, temperatura final. Vai ser igual a pressão inicial vezes a temperatura inicial. Deixa eu ver que oração, gente, para não ficar também tão tarde para vocês. Ixi. Não foi só mais essa, tá? Depois vocês vão estar liberados já. Então, vamos resolver aqui. Primeiro estava 300, certo? Foi o que ele deu pra gente. Depois de ele colocar esse peso, ele quer saber quanto ele vai ter que... O ar deve ser aquecido. Então, ele vai ter que aumentar essa temperatura para que ele volte para a posição inicial. Então, ó, eu quero que minha pressão final seja a que estava antes, que era de quanto? 1 vezes 10 a 5 atm. Por que 1 vezes 10 a 5, gente? Porque, ó, pressão atmosférica. Antes, nesse êmbolo, só estava agindo a pressão atmosférica. Assim que eu coloquei o peso, aí tudo mudou. Então, 1 vezes 10 a 5. Vai ter uma pressão inicial. E qual foi a pressão inicial? Foi a que ele colocou depois, ó. Isso pode parecer meio bugado. Ah, não, o final está no inicial e o inicial está no final. Não, gente, é porque eu quero que ele volte. Se eu quero que ele volte, eu quero a coisa final. Certo? Eu quero que ele volte para a pressão que ele estava sofrendo antes, que era a pressão atmosférica. Qual é a pressão que ele começou a sofrer? A pressão inicial. Essa daqui, ó, de 5 vezes 10 a 4.
Porém, ele ainda está sofrendo a influência da pressão atmosférica. Então, 5 vezes 10 a 4, mais 1 vezes 10 a 5. Beleza? Tudo isso sobre a temperatura inicial dele, que era 300, e a temperatura final, que é o que eu quero saber, para quanto eu vou ter que aumentar essa temperatura para que ele volte à posição inicial. E aí está montada a nossa equação. Beleza? Lembrando, 1 vezes 10 a 5 é o quê? A pressão atmosférica que ele tem que voltar a sofrer. 5 vezes 10 a 4 vai ser o quê? É o peso que ele está recebendo da massa, uma massa que está exercendo a pressão nele, mais a pressão atmosférica, porque aqui em cima também está agindo a pressão atmosférica. Certo? P ATM. Para vocês verem que também vai estar agindo. E aí é só resolver essa continha aqui agora. Como é que vai ficar? 5 vezes 10 a 4 mais 1 vezes 10 a 5, lembrem que tem que estar os dois na mesma base, na potência de base, ou 10 a 4 ou 10 a 5. Vocês decidem. Vamos transformar para 10 a 5. Transformando isso tudo daqui para 10 a 5, eu vou ter 1,5 vezes 10 a 5. E aí agora, tá simples de resolver. Corta esse 10 a 5 com esse 10 a 5. E vou ter que 1,5T é igual a 300. Beleza? Então, meu T vai ser igual a quanto? 3.000 dividido por 15, 30 dividido por 15 dá 2, 200. Ou seja, para ele voltar à temperatura inicial, à pressão inicial dele, eu vou ter que reaquecer ele até a temperatura de 200 graus Kelvin. Tranquilo, gente? Deu para entender? Tranquilo. É porque é muita informação, mas é até de boa. Eu fiquei meio perdido ali na hora da força do PF sobre essa conta. De calcular a força, né? É porque... Porque, por exemplo, se eu soubesse pelo menos isso, eu não ia também saber que eu teria que multiplicar o peso pela força da gravidade. Eu tô muito atrasado nessa parte de física. É, porque você tem que calcular, para calcular o peso, você precisa calcular massa vezes gravidade, né? E aí, para calcular a pressão, você precisaria da força. Aí teria que lembrar que a força era a força-peso. E aí, para calcular a força-peso, teria que fazer isso. Sabe? Mas, no mais, a questão é mais interpretação, sabe? Porque você tem que imaginar isso. A questão tinha, até aí eu não consegui trazer a imagem, por isso ficou assim, tipo, sem sentido, mais ou menos. Mas deu para entender o desenho? O que é que está acontecendo? Que a gente coloca o pezinho e esse negócio vai descer. E a gente precisa calcular isso. Tranquilo, gente. Tem mais 3 questões. Se imaginar, né? Se você imaginar o processo que é você ter o inicial um peso sobre o êmbolo e depois você quer saber o final, que é depois que você tira. Fica mais fácil mesmo. Eita, troquei aqui. Ô, gente, peraí, tem um erro aqui na questão. Eu troquei aqui. Peraí, viu? Desculpa. Que não faz sentido, ó. Ele diz aqui para aquecer e a gente ficou com 200. Peraí que deu erro aqui. Ó, a pressão, a temperatura que ele tava antes era essa daqui, ó. Era 300, eu botei 300 no lugar errado. Foi mal. E aqui vai ser a temperatura final dele. Pronto. Aí agora sim, fazendo isso, a gente vai achar 450 Kelvin. Troquei aqui, ali o lugar. Eu vou colocar a temperatura inicial. Pronto. Dá isso daí, 450. Tanto é que não faz sentido, né? Ele tá dizendo aquecer, a gente ficar com 200, ficar com menos é estranho. Mas enfim, gente, essa... Ó, tem mais algumas questões aqui. Mas para não ficar também muito tarde para vocês e eu também já tô meio cansadinho. Aí ficaram... Eu já fiz isso daqui, certo? Na outra aula. Acho que foi Iago. Não lembro, deixa eu ver o nome do menino. Ele tava aqui na aula. Mas ele sorteou essa aula aí. Igor Yuri, foi ele que escolheu. E aí ficam faltando 2 questões, certo? Essa aqui envolve um pouco de química. Vocês estão vendo aqui as fórmulas dos compostos. Então, façam e tirem dúvida comigo. E essa daqui é tranquila, como se fosse essa do Embol que a gente acabou de fazer.
certo? É bem tranquilinho. Mas quando eu colocar lá no Drive, eu vou colocar com gabarito. Então, quem tem vergonha de perguntar, verifique o gabarito. Se tiver dúvida ainda assim, me chama, tranquilo? Deixa eu parar aqui de gravar.